Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui na primeira EBD desse segundo trimestre da Escola Dominical e, como os irmãos já bem sabem, nós queremos trazer nessa plataforma a continuidade da mensagem e do Evangelho do Senhor. E como os irmãos bem sabem do nosso ministério, nós temos a primazia de termos a Escola Dominical também como uma forma de compreendermos mais a respeito da Palavra de Deus. E aqui nesse canal queremos dar iniciativa ao segundo trimestre da Escola Dominical no Osana Digital, um canal para o seu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe e que esses 3 meses sejam meses produtivos para a glória de Deus. Irmãos, nós iremos iniciar essa escola dominical orando ao Senhor para que Ele nos venha dar graça, o Espírito Santo venha iluminar nosso entendimento, nós venhamos cada vez mais esclarecermos a respeito da Palavra de Deus, amém? Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, que nós viemos, Senhor, crescermos na graça, no conhecimento do Senhor, compreendermos cada vez mais e esclarecer para o nosso entendimento a respeito da salvação que o Senhor tem nos dado e que possamos descansar em Ti, ó Pai, no nome de Jesus, amém. Como nós temos a alegria de estarmos iniciando essa escola dominical e também vemos que na lição Ele dá a nós os louvores ao Senhor, nós queremos também compartilhar com os irmãos que têm a sua harpa em casa. Louve com a gente, queremos louvar o número 1 da harpa cristã, amém? Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar, Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser.
chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dando seus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém? Nós já iremos dar início ao nosso estudo da escola dominical. Como nossos irmãos já têm em mãos a revista da escola dominical, hoje, ou melhor dizendo, nesse trimestre, nós iremos abordar a respeito da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A primeira lição que nós iremos abordar tem como título Carta aos Efésios, Saudação aos destinatários. O texto áureo da nossa revista está em Efésios capítulo 1, versículo 2, que diz: A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Glórias a Deus. Na leitura bíblica em classe, está em Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dos versículos 1 a 7. O objetivo dessa lição é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Ou seja, nesses 3 meses nós iremos meditar nessa epístola maravilhosa em que o nosso amado irmão Paulo escreveu para o nosso crescimento espiritual. O objetivo dessa lição é apresentar a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Amém? Como nós já bem falamos, o assunto do trimestre é a carta aos Efésios. Nessa primeira introdução, nós observamos aqui que, como o autor, o nosso amado pastor Douglas Batista, ele escreve colocando algo muito importante a respeito dessa carta aos Efésios. A epístola aos Efésios é denominada como a coroa dos escritos de Paulo, ou a rainha das epístolas. Ou seja, observamos a importância e o valor contida nesta carta para os crentes daquela época e assim também como para nós. Nós sabemos que o valor contido na Bíblia Sagrada, ela não tem perdido jamais com o seu tempo, mas pelo contrário, assim como foi importante para a igreja da época, também tem sido muito valorosa também para nós. Observamos algo também importante, que nela está revelada o propósito eterno de Deus por meio de Cristo para a igreja. Estudaremos também aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias dessa epístola. Observamos também que nela tem contida algo muito importante para nós que somos cristãos, a respeito da adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida espiritual ou uma vida cristã diante dessa sociedade. Vamos já dar início ao primeiro ponto dessa lição, que tem como título Autoria e Data. Quem foi que escreveu a epístola aos Efésios? O primeiro subponto diz assim: conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Observamos aqui que a primeira evidência contida nesta carta
é o textual. E como em outras cartas, observamos que Paulo tinha o costume de colocar a sua autoria, e vemos ali sempre o seu nome dando início, ou melhor dizendo, dando contida a sua autoria. Algo que devemos falar a respeito do nosso irmão Paulo é que em Atos dos Apóstolos menciona a respeito dele como sendo chamado Saulo. Observamos que esse nome Saulo, ele está especificamente entendido como um nome hebraico, mas nós observamos na continuidade de Atos dos Apóstolos que o seu nome mencionado é Paulo. Algo que nós devemos tratar a respeito desse nosso irmão tão querido e que tanto foi importante para a Igreja do Senhor, é que esse seu nome específico, Saulo, que é entendido ou é compreendido no hebraico, que tem como seu significado solicitado, que provavelmente foi uma homenagem ao primeiro rei da nação de Israel, cujo também fazia parte da mesma tribo, a tribo de Benjamim. E já voltando para o seu nome mais conhecido, entre nós e entre o povo gentílico da época, Paulo também tinha o seu significado. Ele significa pequeno e era o seu nome conhecido mais popularmente entre o povo gentílico, assim explicando entre os romanos. Vamos já entrar para o segundo subponto, a assinatura apostólica. Como os nossos irmãos bem sabem, o Novo Testamento é contida por 21 epístolas, e dentre elas 13 é de autoria do nosso irmão Paulo. Como nós já bem falamos, essas 13 cartas, elas podem ser divididas em 4 grupos. Primeiro, escatológica, que contém 1ª e 2ª Tessalonicenses. As soteriológicas, que abrangem Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. As da prisão, que Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão estão contidas. E por último, dentre essas 4, as pastorais, que são elas 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Ou seja, dentre essas 13 epístolas, vemos aqui as divisões desta epístolas, e comumente conhecida por nós como epístolas paulinas, de tanto valor para nós. O terceiro subponto, já entrando nela, é uma epístola da prisão. Como nós falamos, a carta aos Efésios está contida dentre essas cartas da prisão. Nós observamos aqui nesse primeiro ponto e o terceiro subponto que diz: a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Em Atos dos Apóstolos, especificamente no capítulo 24, dos versículos 1 a 27, e também em Atos 28, 16 ao 31, fala a respeito de 2 prisões que o nosso amado irmão Paulo passou. E nessa segunda prisão, especificamente em Roma, nós observamos que Paulo estava preso, uma prisão domiciliar, e ele menciona essas palavras aqui que nós bem falamos: o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Ou seja, apesar da situação em que Paulo vivia, ele não perdeu o ânimo e a alegria de continuar pregando o Evangelho do Senhor. E nós observamos que é por isso que esta epístola, ela está dentre aquelas que fazem parte das cartas escritas, e onde o nosso irmão Paulo estava em cadeia. Como nós observamos que Filipenses, Colossenses e Filemão também são epístolas escritas onde nosso amado apóstolo estava preso. O quarto subponto, vamos falar a respeito aqui da data.
Em que tempo foi escrito essa epístola aos Efésios? De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas nas regiões do Mediterrâneo, Paulo estava em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, como nós bem falamos, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. A data provavelmente em que ela foi escrita foi pelo ano 61 e 62, tendo como portador nosso amado irmão Tíquico, aquele que teve a incumbência de levar essa carta aos destinatários. Amém? O segundo ponto da nossa lição introdutória. Primeiro subponto diz: a cidade de Éfeso. Como foi fundada essa cidade? Nós vemos aqui na nossa lição que foi fundada por volta de 1050. Vemos aqui que invasores gregos expulsaram os habitantes ali contidos na costa oeste da Ásia Menor. Éfeso, essa palavra, ela significa desejável. Ela fica localizada no território da Lídia, entre as cidades antigas de Esmirna e Mileto. Algo importante que nós vemos aqui também na história é que por volta do ano de 133 a.C., Éfeso foi anexada à província de Roma. Vemos também atualmente que essa cidade ela está localizada na Turquia. Em 133 a.C., Éfeso foi anexada à província romana e tornou-se o centro, como ele bota muito bem aqui na nossa lição, o centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Como vemos aqui, atualmente ela é localizada a Turquia, né? Ela é localizada essa cidade atualmente na Turquia. Vemos algo também importante, que lá Éfeso era uma cidade portuária, cujo o porto desaguava no mar Egeu, ou seja, era um lugar muito importante para aquela época, onde recebia muitas pessoas por conta da sua localidade. Algo também importante a observar dessa cidade, por conta dessas boas instalações portuárias de várias estradas que ligavam as cidades, vemos que Éfeso alcançou essa posição de grande metrópole. Como na lição bota muito bem aqui, aproximadamente o número de habitantes que havia ali em Éfeso era de 500.000 pessoas, ou seja, havia muita gente naquela cidade. Algo também importante para falar dessa cidade de Éfeso, que lá continha um anfiteatro que tinha a capacidade de 25.000 pessoas. Outra coisa importante naquela cidade era que nela estava contida uma das 7 maravilhas do mundo, ou seja, o templo, um lugar específico ali de adoração. Era algo tão importante para aquele povo de Éfeso ali contido. E isso nós iremos tratar no segundo subponto, né? Especificamente a importância que teve a religiosidade para eles. Algo também que era contido na cidade de Éfeso era que próximo dali, daquele anfiteatro, havia, como tem contido na sua lição aí, na sua revista, estádio com pista de corridas e a arena onde corriam lutas entre animais selvagens e também entre homens e animais, ou seja, era algo que trazia entretenimento para os habitantes de Éfeso. No segundo subponto, nós iremos abordar a respeito da religiosidade, a religiosidade em Éfeso. Paulo, quando chega ali, certamente se depara com muitas situações. E vemos aqui que a cidade de Éfeso tinha uma característica muito forte a respeito dessa religiosidade. A cidade abrigava o templo de Ártemis, que era a deusa que eles tinham como pessoa divina, onde eles adoravam essa divindade. Ártemis, que na mitologia grega era a irmã gêmea do deus Sol, Apolo, filha de Leto e Zeus. Para os romanos, Ártemis era conhecida como Diana. Nós vemos aqui como era
os nomes dados a essa divindade. No subsídio aqui da revista tem algo muito importante a respeito dessa divindade, porque trazendo o conhecimento a respeito dessa divindade ou dessa deusa que era adorada por eles, nós iremos compreender mais para frente as dificuldades que o apóstolo enfrentou, especificamente não na questão religiosa, mas na questão econômica. Foi algo que mais dificultou na parte em que Paulo iria trazer o evangelho e a palavra de Deus para os Éfesos. Artemis ou Diana era a deusa pagã da fertilidade e protetora do parto. Ela personificava os poderes reprodutivos de homens e animais. Olha aqui. Associada aos rituais da fertilidade, tornou-se protetora da prostituição cerimonial, que fazia parte do culto sensual e da adoração em Éfeso. Vemos aqui a importância que essa divindade tinha para o povo daquela época. No terceiro subponto, nós iremos tratar a respeito da igreja de Éfeso. Como foi que nosso amado apóstolo chegou naquela igreja? Se formos abrir as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 19, nós iremos ver que na terceira viagem missionária, Paulo vai a essa cidade e é recepcionado, por 12 homens. Antes mesmo de falarmos um pouco a respeito desse assunto, está contido aqui na revista dizendo: Paulo evangelizou as cidades e seus arredores durante 3 anos. Ou seja, Paulo especificamente ficou naquela cidade falando e ensinando e trazendo o viver cristão para aqueles irmãos 3 anos. Ou seja, Paulo não passou pouco tempo naquela igreja. Ele trabalhou muito e empenhado para que os irmãos viessem compreender as maravilhas do Evangelho do Senhor. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. Essa passagem ela é muito maravilhosa para nós que somos assembleanos, porque vemos aqui esses 12 homens tendo esse encontro com Paulo, e Paulo apresentar a eles a Cristo, e eles ainda não saberem quem ele o era. E quando Paulo traz a ele a revelação de Jesus, nós observamos que eles foram batizados com o Espírito Santo. E vemos aqui no versículo de número 6 do capítulo 19 que Paulo impõe suas mãos sobre eles, e o versículo diz que veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Ou seja, irmãos, as evidências para nós é algo forte em que o Senhor ainda está batizando com o Espírito Santo aqueles que o buscam, assim também como fizeram com esses 12 homens. Algo também que possamos observar nesse terceiro subponto, em seguida, ele evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Ou seja, Paulo empenhou-se em trazer o evangelho a todos, não importando ser gentil ou judeu. Vemos aqui que ele passou 3 meses na sinagoga evangelizando, falando do amor de Jesus. Mas algo que o versículo, ao decorrer do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, fala-nos a respeito da dureza do coração. Observamos aqui em que diz aqui: e entrando na sinagoga, no versículo de número 8 do capítulo 19, e entrando na sinagoga falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão. Ou seja, pessoas que não acataram, não deram ouvido à mensagem que o nosso amado irmão Paulo estava trazendo a eles. O versículo, como vemos aqui, o versículo de número 9, em vez disso, observamos aqui nesse versículo de número 9 que Paulo direcionou a sua mensagem para aqueles que acataram, aqueles que ouviram. Vemos aqui no versículo 9, dando continuidade, diz assim: retirou-se deles e separou os discípulos,
disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Ou seja, observamos aqui nessa leitura em que pessoas não acataram e não ouviram a mensagem de Paulo, mas também observamos também que houve pessoas que atenderam positivamente a mensagem que ouviram. E assim, Paulo, tendo essas pessoas em suas mãos, trouxe a eles a mensagem do Senhor. Vemos aqui no versículo de número 9 que foi depositado um espaço, ou seja, um lugar onde Paulo iria trazer o evangelho do Senhor a esses discípulos. Esse rapaz aqui, ou este homem por nome Tirano, dispôs esse lugar, e aonde o Paulo trouxe a mensagem do Senhor, a mensagem de Cristo a estes homens. Vemos aqui que Paulo teve muitas dificuldades, tanto econômicas, tanto religiosas. Muitas foram as dificuldades que Paulo enfrentou naquela época para levar o evangelho do Senhor. Como estamos vivendo dias também desafiadores, certamente jamais a mensagem do evangelho será fácil aonde nós estivermos. Sempre enfrentaremos oposições, sempre enfrentaremos muitas lutas, mas jamais, como cristãos, é motivo de nós desanimarmos, desistirmos, envergonharmos, mas pelo contrário, continuar levando a mensagem do Senhor, onde nós vemos aqui um exemplo para nós na vida do nosso amado apóstolo Paulo. Dando continuidade a essa leitura, aleluias, vemos aqui, grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear aquela cidade. Segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo também, segundo esse nosso amado irmão Irineu, ele também relata que João liderou aquela igreja. Ou seja, nós observamos que essa igreja foi fundamental, ou seja, aquilo que Paulo colheu naquela cidade foi algo tremendo para a glória de Jesus. Além de ele ter as dificuldades, ele também teve êxito. Além de ele ter êxito, ele teve cuidado. Como nós observamos bem aqui, ele teve o cuidado de levar o nosso amado irmão Timóteo para pastorear aquela igreja. Ou seja, Paulo, apesar de não estar mais ali após os 3 anos, ele não deixou aquela cidade esquecida em seu coração, mas pelo contrário, ele estava cuidando daquelas cidades ou das igrejas que eram fundadas naquelas cidades e levando, aleluias, os novos pastores, como nós vemos aqui, Timóteo, para aquela igreja, para admoestá-los, para ensinar aqueles amados irmãos. O quarto subponto tem como título a saudação epistolar. Dentre as epístolas de Paulo, dentre as saudações que o apóstolo Paulo fazia em suas cartas, esta é a mais breve. Como vemos no versículo 1, ele diz: aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo também os cumprimenta com as seguintes palavras: graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido que Deus nos dá. Oh, glórias a Deus, né? Temos também aqui algo importante, dando continuidade a este ponto. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes consideram que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Ou seja, irmãos, principalmente vemos aqui que essa carta ela foi direcionada à igreja de Éfeso, mas por conta da sua importância, vemos aqui, como ele colocou muito bem, que esta epístola era uma carta circular, ou seja, essa carta circulou pelas demais igrejas que foram levantadas em torno daquela cidade, metrópole de Éfeso. Aquela carta ou aquela mensagem contida serviu tanto para a igreja levantada ali em Éfeso, como também para as outras igrejas. Assim também, irmãos, vemos a importância que essa carta tem para nós como igreja do Senhor nos dias de hoje. Ou seja,
ou aquilo que tem nessa epístola é de muita valia para nós. Então aproveitemos. Sabemos que nos dias em que estamos vivendo, em que muitas pessoas estão dentro de casa, possamos estar meditando na palavra de Deus, nos aprofundando no conhecimento que está contida neste livro sagrado. Amém? Nós iremos já encaminhar para o final. Nós iremos para o terceiro ponto: propósito e mensagem. Que propósito nosso apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Efésios e também a sua mensagem. Observamos aqui no primeiro subponto, o propósito. Aparentemente, nós observamos que quando Paulo escrevia ou escreveu as demais epístolas, certamente trazia contido exortações, trazia contido certamente algo que viesse a explicar as dificuldades que as demais igrejas estavam enfrentando. Mas observamos nessa epístola aos Efésios que não abordava nenhum problema específico, mas não obstante, Paulo intensifica, ou seja, ele quer aprofundar mais o conhecimento dos irmãos na mensagem ou no conhecimento da mensagem de Cristo. Observamos aqui nesse ponto aqui, o propósito, que diz assim: não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo. Como nós lembramos muito bem, aquela cidade era norteada por conta da religiosidade. Vemos pessoas que tinham costumes contrários à palavra de Deus, e observamos aqui que Paulo queria trazer uma mensagem para eles, fortificando a respeito do que Cristo significa para nós como igreja do Senhor. Observamos aqui no versículo de número 20 da Epístola aos Efésios algo importante que ele traz aqui. Diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ou seja, irmãos, Deus está acima de todas as coisas. Nós observamos que, assim como Paulo queria trazer essa mensagem para nós queremos trazer essa mensagem para você. Não desanime, Deus está no controle de todas as coisas. Aleluias! Observamos também algo, continuando neste ponto. Mais uma vez, salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Ou seja, tudo aquilo que eles vivenciavam, uma vida de idolatria, uma vida que pensava apenas na parte econômica, eles deveriam mudar agora de comportamento, de estilo de vida. Aleluia! Se você for observar no capítulo 2, de 1 a 10, você vai ver a respeito dessa narrativa que Paulo traz, o estilo de vida cristão. Nós, como novas criaturas, nós fomos transformados e agora vivemos de uma forma totalmente diferente à mundana. E assim Paulo queria trazer essa profundidade à igreja daquela época. Também algo importante que nós observamos aqui, que Paulo queria trazer, era a unidade entre os judeus e os gentios. Não há mais essa divisão. Em Cristo nós somos um. Em Efésios, melhor dizendo, especificamente nos versículos 11 a 18, nós observamos essa importância, ou seja, esse norte que Paulo dá à igreja daquela época. Não há mais judeu, não há mais romano, não há mais grego, não, ao povo de Deus. Nós somos a igreja, como ele bota muito bem aqui, nós somos o corpo, Cristo é o cabeça. Entrando aqui para o final, nós iremos já falar a respeito da mensagem. Diz assim: a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Quais são elas? Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja, e o corpo, ou seja, a igreja. Se ele é a cabeça, a igreja é o corpo. Diz assim também algo importante dessa lição: assim podemos classificar
os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Você atente bem para esses pontos que o autor colocou. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus nas pessoas em Jesus Cristo. Ou seja, observamos o plano perfeito, salvífico, que Cristo operou, aleluias, em nós. O segundo ponto, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. Observamos aqui a importância que o Espírito Santo tem para a igreja. Observamos o trabalhar do Espírito Santo na vida do crente. Ele tem uma valia muito importante. O terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Como nós bem falamos, aleluias, nós sabemos que nós somos um agora em Cristo Jesus. O quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Vemos aqui nesse quarto ponto, como também no terceiro, a importância que o Espírito Santo tem para a nossa vida. E assim também, como nós estamos vivendo nos dias de hoje, o Espírito Santo é que ilumina o teu entendimento e o nosso entendimento para compreender as verdades contidas nas Santas Escrituras. O quinto ponto diz um novo estilo de vida, baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, irmãos, vemos aqui que a palavra de Deus não é apenas algo para recebermos como conhecimento. Pelo contrário, a palavra de Deus é algo que recebemos de Jesus para vivermos por ela. E vemos como ela tem transformado o nosso interior, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar. Assim como esta epístola foi tão importante para os cristãos daquela época, essa carta tem uma valia muito importante para mim e para você como cristão, como filhos de Deus. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Então, nós vivemos para eles, nós vivemos para glorificar o nome do Senhor. Vamos concluir? A conclusão dessa primeira lição diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Nós observamos aqui que nessa epístola, aleluia, estão contidas muitas coisas importantes para nós como igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude em que nesses 3 meses que nós iremos tratar desta epístola, nós possamos crescer tanto na graça como também no conhecimento, e que isso sirva, aleluias, para que a igreja do Senhor venha crescer mais e eu e você possamos estarmos motivados a continuar levando este evangelho que é poder de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Oremos. Pai, muito obrigado por o Senhor abrir este espaço, em podermos levar a Tua palavra, em podermos trazer este conhecimento, e que não apenas fique, Senhor, como um conhecimento humano, mas pelo contrário, nós viemos aprender do Senhor e colocarmos em prática no nosso dia a dia. E nós cremos, aleluias, que o Senhor está guardando o seu povo, o Senhor está dando direção à sua igreja para nos firmarmos cada vez mais em Cristo Jesus. Amém? Que Cristo Jesus nos abençoe. Irmãos, lembrando que nesta semana estaremos divulgando a segunda lição deste trimestre, que tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Nos acompanhe, porque vai ser bênção do céu. Amém?